Queridos amigos e amigas, estamos hoje aqui com o senhor João Pereira Neto, mais conhecido como Senhorzinho, aqui de São José do Vale do Rio Preto, para darmos início ao nosso projeto Imigração, Resgate do Passado e Celebração do Presente, onde nós vamos conhecer um pouco das histórias das famílias de imigrantes que vieram para a nossa cidade. Senhorzinho, grande conhecedor da história, das famílias, das pessoas que por aqui passaram e por aqui ainda vivem, irá contar um pouco para a gente dessas tradições da nossa cidade e essas famílias emblemáticas aqui de São José do Vale do Rio Preto. Senhorzinho, muito obrigada por estar aqui nos ajudando, colaborando com o nosso projeto. Eu que agradeço a oportunidade, né? Mas dessa parte conheço algumas famílias, né, tradicionais, como os Rampini, especialmente, né? Uma grande família de fazendeiros que tiveram na época uma grande influência, né, na agricultura de São José, mas mesmo na parte de café. E hoje os filhos, netos, né, exercem da grande influência na parte comercial, como o seu Manduca Rampini, né, que já falecido, que exerceu grande parte no café Rampini. Foi um dos cafés mais famosos aqui da região, que me parece que ainda tem esse nome, né? Não sei se ainda existe, mas foi uma firma muito grande de café. O seu Tininho Rampini, na área de gasolina, de posto de gasolina, né? Formou na época aí um monopólio, ele era dono de vários postos, e até hoje os filhos continuam exercendo ainda a função de comércio, né? De gasolina. Então são famílias que vieram... são de origem italiana e tiveram grande influência no passado, na década de 30, de 40, e que hoje os filhos ainda têm grande influência em São José, na parte comercial. São as famílias dos Rampini, né? E dessas famílias italianas, senhorzinho, podemos começar por elas. Quais são as outras famílias que permanecem aqui no município? Olha, nós temos a família Andriolo, que depois ou por parte de casamento com a família Machado, que existe grande influência ainda em São José do Vale do Rio Preto, a família Andriolo, né? Tinha o velho Constantino Andriolo, que era chefe na época do Centro Espírita, uma pessoa muito importante, né? Constantino Andriolo. Seu Adelmo Andriolo, grande alfaiate, né? Que ainda tem filhos hoje aqui, um até parece que é médico. E depois o Machado, por exemplo, o seu Wilson Machado casou-se com uma família Andriolo. E hoje está a grande influência aí dos Andriolo Machado, né? Inclusive o Darcio, né? Que foi político e tem um grande abatedor, né? Ainda em atividade, avicultura. Nosso saudoso Rosaldo, né? Foi candidato a prefeito, infelizmente não foi possível. E também exerceu grande influência, né? Ainda tem lá o abatedor. Então são pessoas de grande influência, né? Que vieram de origem italiana, se misturaram, quer dizer, os Andriolo com os Machado, e exercem grande influência. O Márcio Machado, né? Muito meu amigo, que também na área de corretor, né? Ele quer dar até uma piada com ele, tá certo ou tá errado, né? É uma brincadeira nossa, né? Então, são famílias, né, os Rampini, que exercem influência até hoje, os Machado Andriolo, que exercem influência até hoje, né, em São José, que são famílias normalmente de imigrantes, né? Então, a família Machado, do lado do seu Wilson Machado, tem o seu José Machado, que foi o primeiro a colocar o telefone no Valverde. Ele era comerciante no Valverde, José Machado. E ele colocou o telefone. Eu me lembro que meu pai contava a história, né? Meu pai ajudou a colocar o telefone, trabalhava com ele. Primeiro botar o telefone no Valverde, né? Aquele telefone de manivela, aquela coisa antiga, né? Que a Ana Maria ainda guarda até hoje lá uns aparelhos, né? Então a família Machado, a família Andriolo, que são também de origem portuguesa e italiana, foram de grande influência no passado, como ainda exerce hoje grande influência na área avícola, né? Como o Darcio, o Rosaldo e outros mais da família Andriolo, né?
relação ao grupo dos portugueses, senhorzinho, quais famílias o senhor poderia estar destacando para a gente? E são muitas, né? Eu vou citar agora, porque tenho tido bastante contato com eles, a família Pires, né? Que eram portugueses, que vieram direto de Portugal. Eu tive muito contato com alguns deles, por exemplo, o senhor Tenor Pires, né? Walter Pires, Vasco Pires, né? O Vasco Pires é sogro do popular Bisa, né? Muito conhecido em São José, todo de famílias portuguesas. E os Pires exercem uma grande influência hoje na área avícola, né? Como está o Júlio Pires, né? O Pixinga, e o nosso grande amigo Joaquim Pires, né? O Quinzinho, que porventura até aluga lá uma granja que eu tomo conta lá, né? Então são pessoas de influência, que tiveram influência antiga e exercem influência até hoje em São José. São famílias que quer dizer, ajudaram e estão ajudando no crescimento da cidade. Os Pires, né? E muitos outros, né, que nós podemos citar, né, também as famílias por exemplo, o Eblin, né? O Pedro Eblin, que era chamado de Pedro Turco, embora ele não gostava, dizia, eu não sou turco, eu sou libanês, mas todos chamavam de Pedro Turco. O Antônio Turco, que tem uma história atrás, que não vamos contar, mas uma grande pessoa de influência na loja com tecido, né? E até hoje ainda exerce a loja do Mário Guerra, cuja mãe era a dona Joana, também da família Eblin, que ainda tem influência até hoje como loja de tecido, né, em São José do Vale do Rio Preto. Então são famílias de imigrantes, né? Embora chamaram de turco, mas não eram turcos, né? E que exerceram influência antiga e exercem até hoje, que é o importante. E temos a família também Carim, né? O senhor Sadi Carim, que é pai do doutor Jamil, que é meu amigo, fomos colegas desde garoto, né? Uma pessoa importante para mim, o Jamil. Quero que ele saiba que é uma pessoa de muita... Nós temos uma história muito grande, né? E ele é uma pessoa que sempre foi importante, né? Lá na fazenda onde eu trabalhava, ele nos ajudava muito, né? O Jamil Carim. E tiveram uma grande influência. O pai dele, o senhor Sadir, tinha uma grande loja na estação, materiais, né? Materiais diversos. E era uma loja enorme, né? Todo mundo comprava com eles, né? Então são pessoas que tiveram influência e tem hoje, até hoje, na área jurídica, com o Jamil, né? Carim, que todo mundo conhece, né? O senhor, falando da estação ali, a gente pode destacar também, eu também me recordo, a família Caçamasso com o seu João, dona Janine Limões. Caçamasso, a família João Caçamasso, o seu Miguel Caçamasso e outros mais. O Joãozinho Caçamasso, que foi gerente de banco, grande xadrezista, né? Amigo do padre Bonatti. E eu tive o privilégio de conhecer essas pessoas pessoalmente e ter contato com eles, né? Eram pessoas que eu tinha intimidade e falava com eles. Como o senhor João Caçamasso, comprei muita ração com ele, né? Uma pessoa muito importante aqui em São José na época. E continua tendo influência ainda, né? A família Caçamasso. Tem até o Serginho Caçamasso, que era também escrevente de banco. E na época eu tinha conta no banco. E ele tinha uma caligrafia bonita, né? Então eu lembrei uns anos eu tive com ele, ele disse, eu ainda guardo uma caderneta até hoje com a tua letra, né? Ele ficou todo feliz da vida, né? Isso é importante. Não sei se ele ainda vive ainda, se está vivo. Não, infelizmente a gente perdeu ele há poucos dias. Era muito meu amigo, né? Poucos dias. Pena. Essa pandemia aí foi um desastre. Mas, então ali nós temos a família da dona Jani também. Dona Jani Limões. Ah, sim, a família Limões, né? Do coronel Francisco Limões, que foi uma pessoa importante aqui, né? Tem até o nome de rua, né? Então, a dona Jani, que é filha do seu Jaime, né? É parente de Adilson, me parece. O esposo dela era Limões, né? Que era professor. Então, são pessoas que a gente teve contato com eles, mas devido ao tempo passa, né? A gente até esquece algum detalhe. Mas são pessoas conhecidas que tiveram influência no crescimento de São José. Quando São José era uma cidadezinha pequena, pouco divulgada, pouco conhecida,
cujos carros se contavam no dedo da mão, e essas pessoas já tinham influência em São José, né? Eram as pessoas citadas e que até hoje ainda tem os parentes, né? Filhos, netos, né? Que ainda exercem influência. A família Esteves. Olha, outra família importante também esteve, né? Que a gente não pode deixar de esquecer. E que eu tive muito contato com eles também, né? Por exemplo, o senhor Arthur Esteves, né? Pai do Bianor, era um português, né? Bianor Esteves, grande amigo, né? Cheguei a trabalhar com ele. Eu contar a história dele aqui, tem muita história dele, né? E exerce hoje até na função do Manel Esteves, né? Mais conhecido como Mané Folhão. Então não sei, porque as pessoas, não sei se a maioria sabe por que esse apelido, né? Ele quando garoto vendia verdura na rua, né? Então é apelidado era de Folhão. E ele ficou com esse apelido. Ele não se envergonha desse apelido, né? Ele gosta desse apelido. A gente pode falar porque as pessoas chamam ele também mais conhecido por esse nome. Mas é um grande amigo nosso, né? Um grande advogado, pessoa muito importante. E hoje a pessoa do prefeito, Gilberto, né? Muito amigo, pessoa importante. Então a família Esteves é a família na área política, né? Que exerceram grande influência na área política, desde do Bianor, que foi o primeiro prefeito de São José, e passou pelo Manel, e agora o Gilberto. E podemos falar da família Faraco, outra família de italiano importante, né? Como também conheci muito, né? Depois eles não assinavam, por Adilson não assinava Faraco, era Brios de Oliveira. Por causa do pai, né? Mas a mãe era Faraco, né? Então ficou conhecido como Adilson Faraco. Então nós tínhamos o primeiro, o Romeu, o pai dele, que era farmacêutico, né? Que era Romeu Brios de Oliveira. E casou-se com a dona Nair, que era Faraco, né? Então teve o Teofinho, Teófilo, foi um grande farmacêutico e um dos primeiros vereadores aqui quando São José pertencia a Petrópolis. Homem de grande influência, uma pessoa, quer dizer, a gente não, mesmo falando tudo, a gente não consegue falar, né, o que ele foi, né? Pessoas que eu conheci muito, né? Depois foi para... Ele foi candidato 2 ou 3 vezes a vereadores, mas depois ele quis se candidatar a deputado. Mas São José ainda não tinha estrutura para eleger um deputado. Então, infelizmente, ele perdeu. Aí ficou um pouco contrariado, foi para Teresópolis, né? E ficou muito tempo lá de farmacêutico e faleceu lá. Hoje é os filhos que estão lá. Depois entrou no lugar dele o Rubinho, Rubens Faraco. Foi vereador também por várias vezes, né? Depois morreu acidentado, foi trágico também. Depois do Rubinho entrou Adilson, que era um garoto, né? Adilson foi sempre um político, né? E era uma pessoa conhecidíssima, uma pessoa que ele chegava em casa de todo mundo, entrava, sabia o nome de todo mundo, né? Ele chegava na casa, sabia o nome da esposa, do marido, dos filhos, tinha uma memória tranquila, até aí o Adilson. Foi um grande, né, vereador e muito bom prefeito, né? Infelizmente já não está mais entre nós, né? Mas são famílias que vieram, quer dizer, de imigrantes, exerceram grande influência em São José e exercem até hoje, né? Senhorzinho, e o período de chegada, que não é o tempo do senhor, mas sim dos antepassados, qual foi o período que teve maior imigração que chegou em São José? Porque eles não vinham direto da Itália ou de Portugal direto para São José. Como que foi essa migração para chegar aqui na cidade? Olha, essa imigração é porque depois da proclamação da República, né, houve grandes imigrações de italianos, né, de alemães que vieram para Petrópolis e português que sempre existiu, né? Então essas famílias, eu acredito que eles vieram para cá na década talvez até de 20, né? De 1920, 1910, porque em 1935 São José já tinha um certo movimento, né? Já tinha uma área avícola, né? O Valdemiro de Souza foi o pioneiro,
Mas eu acredito que a área mesmo de imigração de São José, o primeiro crescimento começou com os Lopes, né? Porque existiam... Quando começou com São José, antes de ser freguesia, foi Curato. Depois passou a ser freguesia, depois de 1823, por aí. Então a família Lopes, que já existia ali pelo lado do Poço Fundo, era um dono de terras ali, era um dono de muita terra. E doou para a igreja uma grande área de terra, que até hoje, né, é conhecido como terreno dos padres, né? Isso também 1800, não sei exatamente, mas é na década do século XVIII, né? É aí que começaram os primeiros imigrantes, né? São José começou a crescer, depois que foi construída a igreja, né? A igreja ela foi mandada construir em 1823, mas só foi, parece, concluída em 45, né? 1845, que se tornou a igreja matriz. Então, na época, Petrópolis pertencia a São José. Era interessante, né? Os casamentos, as crismas eram feitos aqui em São José, de Petrópolis. Então, eu acredito que nessa época começou a vir os imigrantes, né? Tanto de Petrópolis como do Rio, como a Teresópolis, né? Que foi fundado lá pelos suíços, né? E eu acredito que a imigração começou mesmo na década do século XVIII, que é São José. Não sei exatamente preciso, que eu não conheço bem a história a fundo, mas pelo pouco que a gente conhece, eu acredito que foi a partir do século XVIII. Que segundo a dona Elta Maurício, que foi uma das primeiras escritoras, né, da história de São José, ela disse que o primeiro homem branco que pisou por essas bandas foi em 1600, antes de 1700, né? Então, antes dessa época não existia imigração, não existia nada, né? Mas começou mesmo depois de 1800, a imigração para São José. Momentos portugueses, e depois vieram os árabes, né? Que chamaram turco, os italianos, os japoneses, né? Que em alguns exercem alguma influência, mas especialmente os italianos, né? Os faracos, os limões, os severinos, os rampinos, os caçamaços, que exerceram influência e exercem até hoje através dos netos, né? Então é muito importante essa história. E eu tenho o privilégio de alguns deles, né? Eu tenho conhecimento pessoalmente, né? Lidei com eles, né? Os velhos, Arthur Esteves, João Caçamasso, pessoas amigas. Senhorzinho, o senhor acredita que teve um movimento maior com a Segunda Guerra Mundial de imigração para São José? Olha, eu acredito, depois de 45, né, quando terminou a guerra, houve um grande movimento, um grande crescimento de São José. Porque começou a vir gente de momentos portugueses, né? De origem portuguesa, vieram para São José. E começou também o crescimento de São José na área avícola, na área cafeeira, entendeu? E esse pessoal vieram para as fazendas, né? Que seria um outro assunto, depois nós falamos dos fazendeiros, né? Os grandes fazendeiros que tiveram influência em São José, né? Eu acredito que seja muito interessante a gente poder compartilhar. Das primeiras fazendas, começam por quais? A Dona Ana era uma... Nós podemos falar de algumas fazendas que começaram a criar trabalho, né? A gente tem ideia da fazenda Calçado, do família Monerá. Família que empregou por uma fazenda antiga, que foram para de escravos. Depois a fazenda Belém, do coronel Paulo Werneck, né? A dona Ana Maria contou a história, né, para nós. Então nós temos a fazenda Calçado, do Walter Monerá, fazenda Belém, Paulo Werneck, fazenda Sossego, né? Eu não me lembro agora o nome, mas depois foi do doutor Rangel, foi outro fazendeiro. Tive a fazenda Pica-Pau, fazendas grandes que empregaram muita gente na área cafeeira, na área da pecuária. Então houve um grande crescimento na década de 40
para São José. Depois, em São José mesmo, no centro, veio Valdemiro de Souza, em 1935, e começou a área avícola. Ele foi o pioneiro da avicultura em 1935. E veio o filho dele, o Milton Freitas de Souza, que é recém-formado, né, em engenharia, e começou a trazer os colegas de turma, né? Ele trouxe o doutor Japi de Assunção, que foi um grande cafeicultor, que a fazenda existe até hoje, né? Já com outros proprietários, mas na área de café e na área avícola. Trouxe o doutor Américo Pacheco de Carvalho, para a Fazenda Pinheiros, que hoje é da dona Cláudia, né? Que houve também um grande movimento avícola, né? Ele chegou a ter lá mais de 100 mil aves, né? Na época. Era uma fazenda que empregava muita gente. E eu tive o privilégio de trabalhar lá em Garoto, né? Então eu conheço bem a história do doutor Américo Pacheco de Carvalho. Depois veio também o doutor Fernandes Gouveia, da Fazenda Capoeirão, que também foi na área avícola e pecuária, né? E veio o doutor Rangel, da Fazenda Sossego, que também teve grande influência na área pecuária. Todos pelo doutor Milton. Doutor Antongini, na Gruta Funda, também na área agrícola e pecuária. Foram todos fazendeiros que fizeram grande influência, que davam muito emprego, né? Trouxe o doutor Murilo Braga, também na área pecuária. Então foram fazendeiros que vieram de fora, tinham dinheiro na época, e começaram a produzir e a dar emprego, né? Então São José tinha fazendas com 150, 200, 300 funcionários, né? Isso em que época? Isso na década entre 40 até 1970, houve esse movimento. As grandes fazendas que eram os empregadores. Empregadores. Depois começou a haver uma queda, né? Hoje as fazendas, infelizmente, estão abandonadas, né? A Fazenda Boa Vista, especialmente do Dr. Milton, chegou a empregar 350 pessoas, 350 homens. Eu tive a honra de trabalhar lá como administrador durante 25 anos nessa fazenda. Então, a gente lidou com muita gente. O doutor Márcio, mais recente, mas chegou a empregar 150 pessoas na área cafeeira, na área avícola, né? Na área da pecuária. Aqui mesmo onde nós estamos falando, nessa propriedade, nós chegamos a tirar aqui 500 litros de leite, numa áreazinha de 7 hectares, né? 500 litros de leite não é fácil, né? Nós tínhamos vacas aqui de 50 litros, vacas de primeira grandeza, né? Então, foram todas pessoas que tiveram influência em São José e que existe até hoje influência, né? Os grandes fazendeiros, que foi da década de 40 até a década de 70, 80, né? Houve grande movimento. Depois houve uma ligeira queda, mas ainda continua essas pessoas serem influentes. Senhorzinho, a gente está falando dos grandes fazendeiros e isso me faz pensar também nos africanos que chegaram aqui. Era uma terra inicialmente habitada por indígenas, vieram os brancos. Exatamente, na história passada, a gente deve tudo aos africanos, porque eles foram os grandes trabalhadores na área cafeeira, né? Foram pessoas de muita importância, embora sofreram muito, porque na época era uma época bárbara, né? Eles eram castigados, existe fazenda que ainda tem lá os instrumentos de tortura, né? Os troncos, coisas que torturavam, né? As pessoas. Mas eles tiveram uma grande influência na área, momento cafeeira, né? Do Brasil. Tanto em São Paulo, como em Minas e no estado do Rio, né? A maioria das fazendas aqui, como a Fazenda Belém, foi uma fazenda de escravos. A Fazenda Calçado foi fazenda de escravos. A Fazenda do Sossego também houve escravo. E tem a fazenda também da família Horta, né? Que hoje é da família do seu Mariano, né? É onde é um hotel fazenda. Mas existe lá instrumentos ainda da escravatura, né? Na fazenda do Valverde ali, né? Do Zé da Horta.
Então os africanos tiveram uma grande influência para o Brasil todo, né? Mas em São José houve uma grande aglomeração de escravos. Tanto que a maioria aqui das pessoas que ainda hoje são descendentes de escravos, né? Os negros aqui dessa região são todos descendentes de escravos. Nós temos uma família que trabalhou com a gente aqui, do senhor Ismael, que a dona Ana Maria tem lá um escravo antigo com esse nome, né? É da família Ismael, né? Que foi totalmente veio direto da África, né? Sim. É, a família Ismael. Então nós temos muito. Então, quando houve a abolição, eles continuaram pela cidade. O senhor acredita que Olha, aconteceu o seguinte, quando houve a abolição, que foi em 13 de maio de 1888, então eles foram pegos de surpresa, né? Porque segundo a história, que eu conheço um pouquinho da história, o Dom Pedro não era escravagista. Mas na época todos os ministros, todos os senadores eram donos de escravos. Então eles não queriam que houvesse a abolição. Embora os outros países já tivessem abolido, né? O Brasil foi o último país a fazer a abolição. Mas a princesa Isabel, quando Dom Pedro teve que se ausentar e ela ficou no comando, ela pressionada por alguns políticos, alguns deputados, ela não teve um outro recurso e assinou. Então, sem haver uma divulgação na época, né? E os fazendeiros foram pegos de surpresa, né? De repente, eles chegaram e disseram, olha, eu não posso mais pagar, não tenho dinheiro para pagar vocês. Eu não posso ficar com vocês. Se vocês quiserem ficar, fica no mesmo regime, mas eu não posso pagar, entendeu? Então muitos ficaram. E a outra maioria foi para a cidade, foi para o Rio. Tanto que na época da proclamação, o Rio de Janeiro tinha muito mais escuro do que branco, né? Parece que era 90%, né? Entre pessoas, né? De ascendentes negras, né? Então eles tinham até um medo, né, de haver uma revolução. Então eles foram pegos de surpresa. E muitos ficaram nas fazendas, né? Como a Fazenda Belém ficou com muitos, né? Que não tinham para onde ir, ficaram ali. Então já não eram mais escravos, né? Mas continuavam trabalhando. Aí tinham que comer, tinham que beber, né? E continuavam trabalhando. E deu depois origem aos quilombos, né? Por exemplo, nós temos ali uma cidade aqui, um lugar chamado Quilombo. É os escravos que fugiam das fazendas e se aglomeravam ali, né? Os quilombos. E formavam os quilombos. Olha. E nós temos o grande quilombo de Palmares, né? Hoje tem até origem, né? O afiliado do Zumbi, né? Sim. Zumbi. Até eu acho que o grande homenageado devia ser o Gangazumba, né? Que foi o líder, o Zumbi que chefiou. Mas quem dava as ideias era o Gangazumba, né? O Zumbi é que era o comandante, né? Mas o planejador é o Gangazumba, né? Também todos africanos. Deveria ter seu reconhecimento. Eram africanos que vieram direto da África, né? Então hoje o Zumbi, que dá o feriado hoje, né? Dia do Zumbi, é uma consequência dos quilombos, né? Então são chamados de quilombolas, né? Isso a gente está dizendo porque muitos conhecem a história muito melhor do que eu conheço, né? Mas nem todos sabem a origem, né? Porque isso aí, né? Mas é importante a gente conhecer a história, que eles foram muito importantes para nós. Embora ainda somos ainda discriminados, né? Mas os negros tiveram uma importância muito grande, tanto na cultura, né? Na música. Você vê que a música africana, hoje nós temos o samba, estamos na Bahia, né? Tudo de origem africana, coisas que deu cultura ao Brasil, né? Valorizou. Os pratos, né? As refeições, a culinária. Isso, a culinária, a comida africana, como é interessante. Então, geralmente a comida mineira, né? Que o pessoal elogia muito, ela é toda de origem africana. A comida baiana, né? Tudo de origem africana. Então, eu acho uma injustiça que ainda faz até hoje, né? Essa discriminação que fazem com os negros, né? Quando devia ser valorizado. Tanto pelo trabalho que eles exerceram
que praticamente fizeram o Brasil, né, crescer na área cafeeira, na área da pecuária, como também na culinária e na música, né? O africano é de muita importância, né? Eu acho que devia ser reconhecido, como até agora estão sendo reconhecidos, né? Tem um feriado, né, de memória deles, graças a Benedito da Silva, né, que fez esse feriado, mas eles merecem, né, ser homenageados. Sozinho, muito obrigada, viu? Olha, a memória do senhor é impressionante. Obrigada por estar colaborando Ainda conosco. tem mas a gente tem muito a falar, né? Mas o tempo é curto, né? Mas em outra oportunidade, eu quero pedir desculpa aí por não poder falar de todos, né? Porque tem muita coisa ainda para ser dita, né? Muitas famílias importantes, mas falamos um pouquinho, né? Muito obrigada, sim, teremos oportunidade de conversar mais sobre eles e Tá, agradeço ao senhor por sempre estar recebendo a gente. Muito obrigada, que Deus abençoe cada vez mais o senhor. Que assim seja, eu que agradeço, né, essa oportunidade. Obrigada. Muito obrigado.